Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar de uma aula muito boa. Hoje nós vamos falar mais de teoria, tá? Vamos falar das definições de cálculo da área das superfícies lateral e total de um paralelepípedo e prisma e cálculo dos volumes. Então, olha só, a gente vai falar um pouco, tá? Mais das definições. Claro, eu vou botar uma atividade aí para a gente se familiarizar com o conteúdo, mas eu vou deixar bem explicado as fórmulas, tá? Para que vocês tenham uma noção perfeita de como ocorre cada um desses pontos, tudo bem? Então vamos à aula. Então olha aí, fórmulas para cálculo de volume de sólidos. Em geral, o volume de sólidos refere-se à capacidade desse sólido e é calculado levando-se em consideração suas três dimensões. Cada tipo de sólido possui uma fórmula para o cálculo do seu volume. Então observe aí, podemos encontrar o volume de todos os sólidos geométricos. O volume corresponde à capacidade desse sólido. Tente imaginar alguns sólidos geométricos. É possível preencher com algum material, como água. Se existe essa possibilidade, podemos realizar o cálculo do volume para cada objeto, pensando, tá? Se por esse acaso, é possível preencher a figura que você imaginou. É porque provavelmente ela é uma figura plana bidimensional, como um quadrado, um triângulo ou um círculo. Vejamos como algumas formas para o cálculo de volumes de sólido. Observe aí o primeiro, o volume de uma prisma qualquer. Olha aí, nós temos aí dois tipos de prismas, tá? Nós temos o primeiro e o segundo desenho, tá? Uma prisma triangular e uma prisma retangular, tá? Nesse caso aí, observe que nós temos largura, comprimento e altura nas duas imagens. Olha aí, o volume de uma prisma qualquer pode ser calculado multiplicando-se a área da base pela altura, certo? A área da base é quem? A vezes B. E o C aí é a altura, que a gente sempre representa pela letra H. Então, nesse caso aí, olha só. Para determinar o volume de uma prisma qualquer, nós calculamos a área de sua base para, em seguida, multiplicá-la pela sua altura. Sendo assim, nós vamos ter aí a letra V, que representa volume. Tudo bem? Então, V é igual a área da base vezes a altura. Na imagem acima, que é aquela que passou agora, a área do prisma de base retangular pode ser calculada por V é igual a A vezes B vezes C. Já na área do prisma de base triangular, é dada por V, que é volume, tá? Igual a A vezes B vezes C dividido por 2. Então vejamos aqui, ó, nós estamos falando dessas duas prismas aí, tá? Então essas duas fórmulas para eles serem calculadas. Então vejamos aí, no 2, o volume de um cilindro. Olha aí o cilindro. O volume de um cilindro é calculado multiplicando-se a área da base pela altura. Assim como ocorre com os prismas, para calcular o volume do cilindro, multiplicamos a área da base pela altura. Podemos definir novamente. V é igual a área da base vezes a altura. Para o cilindro da figura
acima, ou seja, ao lado de vocês aí, tá? Podemos calcular o seu volume como? Volume é igual πr² vezes A. No terceiro, o volume de um cone. Então, observa aí o cone, pessoal. O volume de um cone é calculado multiplicando-se a área da base por 1/3, tá? Da altura. Então, observa bem. O volume de um cone é calculado multiplicando-se a área da base por 1/3 da altura. O cone tem uma diferenciação das outras formas vista até aqui. Ao calcularmos o volume do cone, nós multiplicamos a área da base por 1/3 da sua altura. Podemos definir. Então veja aí, ó, o volume é igual a área da base vezes 1/3, tá? Para o cilindro da figura acima, ou seja, ao lado, podemos calcular assim, ó. O volume é igual π vezes r² vezes A/3. Por que aquele A? Porque ele pode ser um número qualquer, depende do que vem numa questão. Tudo bem? Quando a gente fala 1/3, é porque aquela letra A, um problema qualquer, ele pode vir um 5, um 10 ou qualquer coisa sobre 3. Tudo bem? Então vejamos aqui o quarto tópico. O volume de uma pirâmide. Olha aí. O volume de uma pirâmide é calculado através do produto da área da base por 1/3 da altura. Então olha aí, é bem semelhante ao do cone, certo? É bem semelhante ao do cone. Grava aí, ó. São muitas coisas que são parecidas. Por isso que eu voltei lá. Então, o volume de uma pirâmide é calculado através de um produto da área da base por 1/3 da altura. A pirâmide, tá, assemelha-se ao cone em relação ao cálculo, tá, do volume. Para calcular o volume da pirâmide, multiplicamos a área da base por 1/3 da sua altura. Definimos novamente. Olha aí. Volume é igual, ou seja, V é igual área da base vezes 1/3. Para a pirâmide da figura acima, ou seja, ao lado, podemos calcular o seu volume, tá? Como? V é igual B vezes C sobre 2 vezes A/3. Ou seja, V é igual a B vezes C vezes A sobre 6. Tudo bem? Então, nesse caso aí, nós vamos agora ter um exercitando. Então, observe aí. Seja um cilindro de 20 centímetros de altura e raio, tá? De raio. De base, 5 centímetros. Calcule a área total desse cilindro. Então, olha aí. Nós temos primeiro procurar os dados. Os dados desse problema aí. A altura, 20 centímetros. O raio da base, 5 centímetros. A área lateral, nós vamos ter aí, ó. Nós vamos colocar aquele Lzinho pequeno lá, tá? A área lateral. É aquele pontozinho lá esse pontozinho que vocês estão vendo, é um L. A área lateral é igual a 2πr, tá? 2πr vezes h, ou seja, altura. Então, a área lateral é igual a 2πr, a 2π vezes 5 vezes 20, porque é o que está na questão. A área lateral é igual a 200π centímetros quadrados. Então, aí nós vamos também procurar a área da base. Nós achamos a área lateral, a área da base. Então, olha aí, que é o A e o Bzinho. Tá? A área da base é igual a 2πr ao quadrado. Ou seja, a área da base é igual a π vezes 5 ao quadrado. Ou seja, a área da base é igual a 25π centímetros quadrados. E a área total? Agora sim. Observa também que nós vamos ter um Tzinho lá no A, ó, a área, que é o que nós estamos procurando. A área total é igual 2 vezes a área da base mais a área lateral.
é mais, tudo bem? Então, nós vamos ter aí, a área da base é igual a 2 vezes 25π mais 200π. A área da base é igual a 50π mais 200π. Somando aí, nós vamos ter o quê? 50 mais 200, 250. Ou seja, a área total é igual a 250π centímetros quadrados. Vejamos aí o exemplo 2. Desculpa, a atividade 2, né, que nós estamos exercitando. Seja um cilindro com altura de 34 centímetros e raio da base igual a 2 centímetros. Calcule a área total do cilindro. Olha aí, para calcular a área total, precisamos da área da base e da área lateral do cilindro. Então, vamos procurar os nossos dados. A área da base é quem? A área da base é igual πr ao quadrado, ou seja, a área da base é igual a 3,1415, 9, né? Vezes 2 ao quadrado. Multiplicamos os dois, é 4 vezes 3,1415, que é igual a 12,56,636 centímetros quadrados. Então, nós temos a área da base. A área lateral, nós temos aí ó, o AL, que é igual a 2πr vezes h, ou seja, altura, que é igual a área lateral, é igual a 2 vezes 3,1415, né, que é o nosso π, vezes 2 vezes 34, que é igual a 427,25624 centímetros. E a área total, que a gente fez agora há pouco na outra atividade, é igualzinho. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Sendo assim, como a gente já sabe os dois resultados, a gente vai só somar e multiplicar por 2. Observa aí. Primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, nós temos a área total é igual a 2, né? Vezes 12,56,636 mais 427,25624. Ou seja, é igual a 452,38896. Quando a gente faz esse tipo de situação, pessoal, a gente sempre tem que estar observando ali. Sempre a área da base, a área lateral e a área total. Sempre temos que achar os dois primeiros para achar a área total. Feito isso, a gente vai só somar. Multiplica o primeiro, soma com o segundo e aí terminamos, porque é fácil, tá? Mas nesse caso, a gente tem que sempre estar atento aos mínimos detalhes. Porque se a gente tirar a atenção, perder o foco, a gente perde tudo, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.